Meus amigos, os playoffs da NBA finalmente começaram e também eu voltei a gravar vídeos falando sobre basquete. Já fazia um tempo que eu tava sem gravar, eu tava sumido, mas eu voltei e vamos falar sobre a primeira rodada dos playoffs, quem vai passar. Eu vou fazer uma pequena análise de cada jogo para saber quem é que vai para a semifinal desses playoffs e vamos ver, vamos pro que interessa agora. E vamos começar falando do Utah Jazz e do Dallas, que na minha visão é chover molhado. Para mim já é uma resposta curta, porque sem o Luka Doncic não existe o Dallas. Tudo bem que eles melhoraram depois da troca do Porzingis, mas eles não existem sem o seu principal jogador, o cara que praticamente carrega esse time nas costas. E o Utah Jazz tem o Rudy Gobert e o Donovan Mitchell, que são jogadores considerados estrelas All-Stars, e o Dallas não tem ninguém. Eu acho que o Doncic, depois dessa lesão, que não tem uma previsão de retorno, não tem como apostar no Dallas, então vai ser no Utah Jazz mesmo. O segundo jogo que eu vou falar é bem divertido, é entre o Memphis Grizzlies e o Minnesota Timberwolves, que tem dois dos maiores dunkers dessa nova geração, que é o Ja Morant, que na minha visão é o cara da NBA nessa temporada. Não necessariamente é o melhor jogador, mas o que eu me refiro ao cara é o jogador que mais encantou os fãs, o cara que mais conquistou os fãs. Tanto que no NBA All-Star Game, que é o jogo das estrelas, a grande maioria das celebridades praticamente votaram no Ja Morant para ele ser titular desse jogo. E ele encantou todo mundo que acompanhou. Várias pessoas se tornaram fãs da NBA e do Memphis Grizzlies por causa do Ja Morant. Eu não vou negar, ele já se tornou um dos meus jogadores favoritos. E o Minnesota Timberwolves é um time que está surpreendendo, que tem um trio bem legal, que é o D'Angelo Russell, o Karl Anthony Towns e o Anthony Edwards, que na minha visão é um cara muito injustiçado, merece muito mais reconhecimento. Dentre os jovens, para mim é um dos mais talentosos e um dos mais decisivos também. Mas na minha visão, quem vence é o Memphis Grizzlies. Não tem como apostar contra o Ja Morant, porque além do Ja Morant também tem um time muito sólido, muito bom. Eles são um time que trabalha muito bem o seu coletivo e obviamente o Ja Morant é a grande máquina disso. Agora o terceiro jogo é sobre o Philadelphia e o Toronto Raptors, que na minha visão, digamos que já tem um vencedor definido, mas vai ser um jogo pegado. Na minha visão, o Philadelphia passa, mas o Toronto Raptors nessa reta final da temporada regular foi o time mais surpreendente, pois a grande maioria, inclusive eu, jurava que o Toronto Raptors ia ficar do sétimo para o oitavo lugar e disputar o play-in, mas não. Eles conseguiram uma arrancada incrível e conseguiram ficar na quinta colocação. E tem um dos meninos que está disputando o prêmio de novato do ano, que é o Scottie Barnes, que infelizmente sofreu uma lesão dura contra um confronto do Joel Embiid no primeiro jogo ainda. E também tem um time promissor, claro. Tem o Pascal Siakam, o Fred VanVleet, mas não tem como disputar com o Joel Embiid e James Harden, que são dois dos melhores jogadores da NBA, assim, no geral. Eu acho que da Philadelphia, sem muita dúvida disso. Agora o quarto confronto que eu vou falar é sobre o Golden State Warriors e o Denver Nuggets, que na minha opinião, digamos que também tem um vencedor claro, que é o Golden State Warriors. Obviamente o Denver Nuggets tem o atual MVP e o possível vencedor desse MVP da temporada, que é o Nikola Jokic. Mais uma temporada absurda desse sérvio que joga demais. Para mim vai ser muito merecido ele ganhar esse MVP, porém só tem ele nesse time. Os dois principais que ajudavam ele, que era o Jamal Murray, ele não se recupera dessa lesão, e o Golden State Warriors já é cascudo, já tem uma experiência, que é o Stephen Curry, o Klay Thompson, o Draymond Green, que é um time tricampeão. Os caras já venceram 3 vezes a NBA e eles sabem muito bem o caminho de chegar. Obviamente eles já estão envelhecidos, mas não tem como. Eu tenho quase convicção que o Golden State passa. Agora o quinto jogo que eu vou falar é de Miami Heat e Atlanta Hawks, que na minha visão o Miami Heat passa, mas o Atlanta Hawks vai dar um trabalho, porque não tem como. O Trae Young, ele gosta desses momentos, ele gosta de aparecer em jogo grande, ele gosta de destruir, de fazer bola de 3 na cara do adversário, ele gosta disso, mas não tem como. O Atlanta Hawks é praticamente ele, é só ele, só o Trae Young. Enquanto o Miami Heat tem um coletivo muito forte, que tem o Jimmy Butler, tem o Bam Adebayo, tem o David Robinson, tem o Kyle Lowry, tem o Tyler Herro, que com certeza vai ganhar o prêmio de sexto homem, que é o de melhor reserva. Eu acho que o Trae Young, ele é melhor que todos esses jogadores individualmente falando, mas só ele não vai conseguir vencer. Então vai dar Miami Heat para mim, mas o Atlanta vai dar trabalho.
Agora o sexto jogo e, na minha opinião, o jogo mais disputado de todos, Boston Celtics e Brooklyn Nets, que aí já é um pouquinho mais difícil porque realmente para mim é muito nivelado. O Brooklyn Nets, que tem o Kevin Durant e o Kyrie Irving, ambos campeões da NBA. O Kyrie Irving teve um papel fundamental para o título do Cleveland. Obviamente o LeBron foi o principal jogador, mas o Kyrie também foi muito importante. O Kevin Durant, preciso nem falar, bicampeão da NBA pelo Golden State, ganhando os 2 MVP da final. Porém, o Boston Celtics tem o Jason Tatum, que, na minha humilde opinião, dos jovens, ele é o mais decisivo de todos, é o que mais aparece em playoffs, nesses jogos que o time realmente precisa até mais que o Trae Young, porque vocês já viram o que o Jason Tatum é capaz de fazer nesse tipo de jogo. Tem o Jaylen Brown, que pode estourar a qualquer momento, e o Celtics, vocês sabem, é a melhor defesa da NBA, então, na minha visão, não tem um favorito certo, mas eu acho que eu apostaria no Brooklyn Nets por causa do poder de decisão do Kevin Durant. Eu acho que ele surpreende nesses momentos, mas não seria nenhum absurdo você escolher o Celtics. Agora o sétimo jogo e o mais doloroso para mim é do meu busão malvadão contra o Milwaukee Bucks, que para mim também é chuveiro molhado, não tem como. Eu sou torcedor de Chicago Bulls, mas não dá. O Milwaukee Bucks vai meter o carro na gente, não tem como, porque eles são os atuais campeões da NBA e tem o atual melhor jogador do mundo, na minha opinião, que é o Giannis Antetokounmpo, que foi o MVP das finais do título, fez 50 pontos no último jogo, ele fez uma temporada de MVP. Para mim ele só não ganhou MVP porque o Jokic realmente foi mais absurdo ainda, mas se você desse o prêmio pro Giannis não seria nenhum absurdo porque ele também joga demais. Mas o Chicago Bulls pode surpreender, mas eu acho muito difícil que passe porque não tem como. Não tem só o Giannis, tem o Drew Holiday, tem o Chris Middleton, mas obviamente eu não vou dizer que o Chicago Bulls é um cachorro morto, pois tem o DeMar DeRozan, que fez a temporada da vida dele, a melhor temporada da carreira dele, o Zach LaVine, que tá jogando demais, sempre jogou muito e finalmente vai jogar nos playoffs, primeiro playoffs da carreira dele. Tem o Vucevic, que é um bom pivô ofensivamente, mas defensivamente deixa muito a desejar. Ou seja, o Bucks passa com muita dor no coração, tem que falar isso, não tem como. E agora, o último jogo para fechar com chave de ouro, Phoenix Suns e New Orleans Pelicans, que na minha visão é chover molhado também. O Phoenix Suns, eu digo que passa até com uma certa tranquilidade, com todo respeito ao Pelicans, que surpreendeu nessa reta final, conseguiu passar do play-in, venceu o Clippers ainda no último jogo do play-in, com o Brandon Ingram jogando demais, o Jonas Valanciunas, o CJ McCollum, mas não tem como. O Phoenix Suns, eles estão lutando por título, eles querem o título a qualquer custo e, na minha visão, o Chris Paul é um jogador que merece demais esse título, é o jogador que mais merece um título para mim. Ele não pode terminar a carreira sem título e obviamente ele mostrou isso no primeiro jogo contra o Pelicans, ele não tá para brincadeira de jeito nenhum e também o Phoenix Suns fez a melhor temporada da história deles, então não tem como, é o Phoenix Suns. E agora eu quero saber a opinião de vocês, vocês concordam com os meus palpites? Deixa tudo aqui nos comentários, é isso aí galera, valeu e tamo junto.